é importante orar, porque a oração é a comida mais importante, o alimento mais importante de um cristão é a oração, junto com a palavra de Deus. Então, se você não puder um dia comer arroz e feijão, ou carne, ou ovos fritos, mas ore. Primeira coisa, o crente já tem que levantar, fazer devocional. Mais ou menos assim, né? Se o tempo é curto, você vai trabalhar, mas faça primeiro a sua devocional. Procure trabalhar devocional, porque quem deixa fazer devocional depois, quase sempre não consegue. Então, o correto é fazer cedo. Por que fazer devocional cedo? Porque é um momento em que a nossa mente está mais tranquila, mais leve, nós estamos muito mais receptíveis, e o dia ainda não começou, então não tem ainda a correria do dia, a intensidade do dia. Então, nesse momento, é um momento especial para ler Bíblia e orar ao Senhor. Então, não esqueça disso em nome de Jesus. Então, nós vamos aqui falar sobre ministração de cura e libertação, porque é algo que nós precisamos. Quando digo nós precisamos, não é que nós precisamos ser curados e ser libertos, porque você já foi curado e você é liberto. Você já foi curado e você já está liberto. Amém? Mas então por que essa ministração? Porque o evangelho não é para nós, o evangelho é para o mundo todo. É para o seu vizinho da direita, da esquerda, seu colega de trabalho, seu colega de escola, é para as pessoas. Uma vez que você é salvo, o evangelho é para você levar para as demais pessoas. A libertação para as demais pessoas, a cura para as demais pessoas. E hoje eu quero que você entenda isso, porque estou trazendo para você algumas coisas, alguns textos aqui, para mostrar isso muito claramente, que a pregação do evangelho é por causa dos outros hoje mais, não é mais por causa de nós. O culto não é por minha causa nem por sua causa, é por causa dos outros que ainda não conheceram. Se a gente entender isso, que o culto não é por mim, o culto é para Deus e para mim levar Deus para os outros, a gente vai mudar o culto a partir de hoje. Porque muitas vezes a gente vem para o culto, imaginaria, eu preciso do culto, os outros precisam e eu tenho que levar. Quem aqui já viu aqueles passarinhos que saem pegar comida e depois leva para os outros que estão no ninho, os filhotes no ninho? É isso que é o culto. É isso que é o culto. Tem muita gente lá fora precisando de comida, mas a mãe e o pai vai buscar comida para levar para os filhotes, e eles estão lá precisando de uma palavra. Então todas as vezes que você estiver no culto, essa palavra é para ser levada para outra pessoa. Quem entendeu aí, diga misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então quero aqui o primeiro ponto, removendo o bloqueio teológico mental. A gente precisa remover esse bloqueio, porque a maioria de nós temos um bloqueio de que o culto é para nós, de que a cura é para nós, a libertação é para nós. E aí o crente fica 969 anos da igreja e 969 anos buscando libertação. Mas se você aceitou Jesus, você já está liberto. Ah, mas eu tenho tantos problemas. Isso é questão de ajuste, de conserto, como dizia a mamãe, é tomar vergonha na cara. Mamãe falava isso. Ah, menino sem vergonha, toma vergonha. Então é uma questão só da gente, peraí, e eu vou me ajeitar. A partir de hoje não faça mais isso. É uma questão de postura nossa com respeito aos problemas que a gente fica passando e remoendo coisas ou caindo nos mesmos pecados, ou nas mesmas coisinhas, que a gente deveria já ter eliminado. Conhecer a base da palavra, porque a palavra, ela liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos... Conhecereis a verdade, e a verdade vos... João 8. Meu Deus do céu, parabéns. Aí alguém vai falar assim, não, mas ela lê a Bíblia todo dia. Ela nem sabe ler, mas as pessoas já leram para ela um dia. Não é verdade, uma flor assim? Mas ela guardou a palavra. E o resto da turma, todo mundo sabe ler. A partir de amanhã você não vai mais esquecer esse texto. Então você chega em casa hoje
e leia ele 21 vezes. Conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32. Aí você não vai mais esquecer. Acolher a palavra com o coração. A gente precisa o quê? Acolher a palavra. O que é acolher a palavra? Receber e guardar. Acolher é receber e guardar. Como diz um outro texto que diz: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Esse versículo está onde? Ninguém? Não acredito. É um Salmo 119. Eu não vou falar o versículo, porque eu quero que você leia o capítulo inteiro hoje. E é rápido, né? Que o versículo é logo perto do começo. Outra coisa que o crente precisa: renovar a mente com a gente tem que renovar, e a Bíblia manda que nós devemos renovar a nossa mente e o nosso coração. E a renovação é com a palavra. A palavra é que vai se tornando novo, e o nosso coração vai se aperfeiçoando e se tornando cada vez mais novo com a palavra de Deus. E o que é renovar a mente com a palavra? É ler e meditar. É o que diz no Salmo 1. O Salmo 1 fala sobre: bem-aventurado o homem, o varão, o ser humano, que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois é como árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, mas todo quanto fizer, prosperará. Não são assim os ímpios, mas os ímpios são como uma moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do ímpio, o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. É a rotina de meditar na lei do Senhor e na sua lei de dia e de noite. Meditar na lei do Senhor e na sua lei de dia e de noite, meditando, de dia e de noite. Devia ser um hobby para o crente, um hobby, um compromisso, devia ser algo assim que eu quero algo sério, e eu vou para a palavra de Deus. Eu tenho um tempo de lazer, é a palavra de Deus. Eu quero curtir a vida, a palavra de Deus. Deveria ser assim, o tempo todo. Amém? Aí o segundo ponto, dando sequência aqui, porque senão eu vou demorar muito tempo. O que é cura divina? Ação do poder de Deus pelo Espírito Santo para ministrar a restauração da saúde, causando o fim de uma enfermidade. Quando causa o fim, é cura. Quando termina uma enfermidade, é cura. E essa cura, ela existe de muitas maneiras, mas nós estamos falando aqui de cura divina, cura física. É quando existe uma doença, que essa doença ela é curada através de um milagre. Mas existe cura também fora do milagre. Existem muitas curas que as pessoas tomam medicação e assim vai, ou mesmo estilo de vida, muda seu estilo de vida, muda-se a forma como a doença agravava e deixa de agravar pelo fato de mudar o estilo de vida. Mas existe cura de fato, cura divina, como existem milagres também, mas existem curas. Por exemplo, a sogra de Pedro estava com muita febre. Jesus chegou lá, orou por ela e a febre foi embora. Isso é cura. Jesus cura. Agora o que é importante é que muitas vezes a gente vem para ser curado, quando na verdade nós devemos ser o fator de cura para levar para os outros. Não está errado você vir para ser curado. O que está errado é não levar cura para os outros. Quem está me entendendo aí, diga misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Pode ser um processo ou pode ocorrer instantaneamente. Isso é cura. Cura pode acontecer igual a sogra de Pedro, que foi lá, orou e ela já ficou curada na hora. Mas pode acontecer de você orar e a pessoa vai melhorando aos poucos, e com o decorrer do tempo, de algumas horas, de algum dia, a pessoa se sente inteiramente curada e aquele mal já não existe mais. E aí, continuando aqui, a raiz da enfermidade.
uma ação direta de demônios, consequências do pecado ou de pecado, resultado de maldições, desarranjo natural do metabolismo causado pelo meio ambiente ou pela alimentação e pela velhice. Este tema aqui é um tema muito extenso, e eu pensei em trabalhar um pouquinho esse tema. Depois eu pensei assim, se eu for falar desse tema um pouquinho mais sobre esse desarranjo natural, metabolismo e tal, eu vou gastar muito tempo, porque aí eu teria que falar sobre alguns processos metabólicos que muitas vezes é resultado de angústia, tristeza, decepção, frustração, medo, ou alguns desarranjos que são decorrentes de alimentação, ou alguns desarranjos que é a junção das duas coisas, o ódio, a raiva, ou seja, a disfunção, junto com uma má alimentação, uma coisa provoca a outra que altera. Aí eu pensei, não vou tocar nesse assunto para mim não gastar muito tempo. Por isso quero dizer para você que a raiz da enfermidade, ela pode ser diversas coisas, pode vir de diversos lugares ou diversas fontes atacando a nossa vida. Mas o que é importante é entender que existe enfermidade, ou muitas delas que podem ser curadas, ou mesmo todas elas podem ser curadas pela fé. Quando nós cremos, o que a Bíblia diz quando a pessoa crê? Que tudo é possível ao que? Tudo é possível. Se é tudo. Diga para alguém do seu lado, tudo é tudo. Diga aí. Tudo é tudo mesmo. Tudo é possível ao que acredita. Quando nós cremos, a Bíblia diz assim, se você crê, você verá a glória de... Quando nós cremos, nós vemos a glória. O que é ver a glória de Deus? Por exemplo, uma ressurreição, um milagre, uma restauração, um livramento, é glória de Deus. Quando acontecem as coisas gloriosas, é ver a glória de Deus. E ainda continuando aqui, base bíblica. Eu quero trazer para você aqui, em rápidas palavras, esta base bíblica da cura, da libertação, do milagre e da restauração da enfermidade. No ministério de Jesus, conforme Lucas 7:21, nesta hora ele curou muitas pessoas de suas enfermidades, aflições e espíritos malignos. Jesus então fazia milagres, fazia cura por causa das aflições, dos espíritos malignos, das doenças, das enfermidades. Era natural Jesus fazer. Mas Jesus, quando veio e fez, ele não fez algo assim, bom, eu vou fazer e só eu que faço. Na verdade, o poder é só dele. Mas ele veio e fez, e logo em seguida ele entregou a responsabilidade para os apóstolos, e os apóstolos entregou a responsabilidade para todo mundo. Você faz parte desse todo mundo que ele entregou a responsabilidade. A gente não pode agora esperar, Jesus, eu quero que o Senhor vai curar o meu vizinho. Não, sou eu que vou lá no meu vizinho e oro por ele. Quem me entendeu aí? Agora é com a gente. Agora é com a gente. Diga para alguém do seu lado, agora é com a gente. Então aqui está. Através dos 12. Tendo Jesus convocado os 12, ele chamou 12, convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para efetuarem a cura, para realizarem cura. Então Jesus chamou os 12 e entregou na mão deles a responsabilidade. Jesus ficou com eles ali uns 3 anos mais ou menos. E aí Jesus vai, e quem é que dá sequência nos milagres? Começou com os apóstolos. E depois, os outros que nem eram apóstolos naquela época, e os outros que não eram apóstolos, continuou fazendo os milagres. E os apóstolos morreram. E os milagres continuam até hoje. Então veja só. Então saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. O que é que eles faziam? Curas por toda parte. E a cura, é importante a gente entender que muitas pessoas imaginam que quem tem autorização ou autoridade para orar por cura é só os pastores, ou então o irmão fulano de tal que é muito consagrado, o evangelista. Não é verdade. Não é verdade. Todo crente que nasceu de novo tem autoridade, autorização para curar. E aí alguém vai dizer, mas quem é que tem mais poder? Ninguém.
O único poder só pertence a Deus. E Deus atende aqueles que falam pelo seu nome. Deus atende você. Onde você for, coloca as mãos e repreende. Vai dar certo. Porque o poder é de Deus. E está na vida de todo aquele que crê. A não ser que a pessoa não crê. Se ele não crê, ele não tem coragem nem de ir lá. Ele nem vai, porque ele não crê. Mas se você crê que Jesus é Deus e que salvou você, então você tem poder para expulsar demônio, curar enfermos e assim por diante. E tem gente que nem vai expulsar demônio, porque tem gente que pensa assim: se eu for lá, o demônio vai falar o que não deve. Eu já ouvi muitas histórias assim. E aconteceu uma história quando eu ainda era começando na igreja, jovem, e eu não estava lá nesse ambiente, né? Mas no dia. Mas alguém foi expulsar demônio, e o demônio falou para ele assim: olha, que não ia sair. Aí ele mandou sair de novo. Ele falou assim: olha, eu vou contar o que você anda fazendo de errado. E aí essa pessoa caiu fora de lá, né? Passou um tempo, aconteceu outro episódio parecido. E o demônio começou a falar assim: que não sei o que, você já fez isso. Aí ele falou assim: com isso ou sem isso, eu não estou nem aí. Jesus é que me mandou expulsar você e vai sair agora. E o demônio saiu mesmo. Agora tem gente que tem medo do diabo acusar ele. Mas quem é que nos perdoou? Não foi Jesus? Se já fez alguma coisa de errado, quem nunca fez coisa errada? Fala para mim. Não está aqui. Quem nunca fez coisa errada não está aqui. Porque nós já fizemos muita coisa de errado. Mas o que é importante é que Jesus perdoou os nossos pecados e agora Ele nos deu poder para expulsar demônios, curar enfermos. E é com a gente agora. É com você agora. Não tenha medo. Esses textos aqui são de Lucas 9, de 1 a 6. Mas não vou ler os textos. Deixa eu dar sequência aqui, porque senão o tempo passa e eu ainda quero orar. Bases bíblicas. Estamos ainda nas bases bíblicas. Mateus menciona o profeta Isaías. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com as palavras, ou com a simplicidade de palavras, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Aí alguém vai dizer assim: mas foi Jesus quem fez isso. Claro, mas depois que Jesus saiu, os apóstolos fizeram as mesmas coisas. E os apóstolos não eram assim extraordinários. Não eram. Sabe quem eram os apóstolos? A maioria deles? A maioria deles? Pescadores. Repita comigo: pescadores. Aí você pega um pescador, um ribeirinho, e traz ele aqui no culto. Ele nem sabe ler. Aí você vai pensar assim: mas é simples demais. Jesus começou com os ribeirinhos. Os caras que pescavam no mar, na Galileia, né? Mas com os pescadores. E ali estava a turma fazendo os milagres. Porque não é questão de ser muito inteligente, sábio, de ter faculdade, 2, 3 faculdades. Não é essa a questão. É o quanto nós acreditamos no que Jesus fez, no que Jesus falou. E Ele disse: vão e façam. Eles foram. Vão e façam, e eles foram e fizeram. Por que a gente não vai então? Talvez a gente vai pensar assim: eu não vou porque eu não sou ribeirinho, eu não sou pescador. Talvez seria uma boa desculpa eu falar: eu não vou porque eu não sou pescador. E eles eram pescadores, mas tinha um lá que não era pescador. Tinha mais de um, né? Um deles era cobrador de imposto, que era Mateus. Mas a grande maioria eram gente simples, pescadores. Simples assim, gente que estava todo dia cheirando peixe. Aí Jesus falou para ele: a partir de hoje, vocês não vão mais pescar. Não vão mais pescar peixe. Vocês serão pescadores de homens. Ao invés de lançar a rede no mar, vocês vão lançar a rede na terra e pegar gente. Vai pegar na rede para trazer bastante. Senão ele podia falar: bom, a partir de hoje vocês vão usar anzol para pegar de um em um. Pode até ser, mas eles eram gente que pescava com rede, e bastante gente. A prova disso é que o primeiro discurso de Pedro
Foram quase 3.000, numa redada só. Ó, então, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com as suas palavras, expeliu os demônios e curou os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou todas as nossas doenças. O que é que ele estava dizendo? O próprio Deus tomou, tirou as enfermidades e carregou as nossas doenças. Aí alguém vai dizer assim, mas eu ainda estou doente. É só uma questão de dizer, Senhor, o Senhor levou a enfermidade. Já vi várias pessoas que ficaram inteiramente curados, que eu já orei por algumas pessoas, né? Aí eu me lembro que uma pessoa estava muito doente. Eu falei assim, mas você crê que Jesus pode curar? Eu creio. Então eu não preciso orar por você. Se você crê, você toma posse da vitória. Fala com Jesus agora que você está curado e pode ir embora para casa que você está curado. E não é que foi verdade? Porque a pessoa acreditou. Talvez é falta de entendimento, de esclarecimento de que você já está curado. Você já recebeu o milagre de Deus. Então o que você tem que fazer é levar o milagre, levar a cura para os outros, porque você já tem. Aí você vai dizendo assim, mas está doendo. Tá, porque você não tomou pela fé ainda, dizendo assim, bom, eu não aceito essa dor. Cai fora. E ele vai cair fora. Outra coisa, ainda na base bíblica, a cruz é a prova de que Deus quer curar todo mundo. A cruz é prova disso, porque a cruz foi um presente dado para todos nós. A cruz não pertence aos pastores, não pertence aos líderes, não pertence aos judeus. A cruz pertence a toda a humanidade. Tome posse do milagre da cruz de Cristo, que já deu certo. É você que toma essa posse. Quando você crê, a Bíblia diz que tudo é possível ao que? Se você crê, está resolvido o problema. Olha só. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que quer dizer pelas suas pisaduras fomos sarados? Significa que nós estamos seguindo. Cada vez que você está seguindo, ou seja, se você segue Jesus, você está nas pisadas do Mestre. Você está seguindo os passos do Mestre. Seguindo os seus passos, já somos curados. Deu para entender bem agora? Seguindo os seus passos, já somos curados. É o que o texto diz. Pelas suas pisaduras, fomos curados. Então, seguindo os passos do Mestre, Ele manda orar, a gente ora. Ele manda crer, a gente crê. Ele manda tomar posse pela fé, a gente toma posse. Está resolvido. Não tem crise para quem crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. O ministério de curas de Jesus. Jesus deu sua vida e ministério para cumprir as Escrituras. O que Jesus fez era um cumprimento do que Deus mandou ele fazer. E nós aqui? Nós não temos vida própria. A nossa vida é a vida de Deus em nós. Se a gente entender isso, a gente vive com Deus e para Deus. Aí alguém vai falar assim, mas eu faço tanta coisa que não deveria fazer. Você é gente, você é ser humano. E não é isso que Deus vai renegar você porque cometeu alguns erros. Sabe qual é o erro maior que a gente comete? O erro pior, pecado que a gente comete? É não acreditar que Deus vai fazer através de nós.
não acreditar é a pior coisa que existe. Porque a falta de fé é o maior pecado. Não é cometer um erro, é não acreditar que Deus é poderoso para salvar, libertar e transformar e usar a minha vida de gente pecador que Deus usa. Não tem ninguém assim que desceu do céu e vive na terra para Deus falar assim, vou usar esse porque esse nunca pecou. Deus usa os maiores pecadores. E eu poderia começar citando vários personagens bíblicos que viveram situações difíceis ou pessoas que foram libertas de condições complicadas e que Deus usa, está usando e vai continuar usando. Então veja só, todos nós podemos imaginar assim, nós somos os piores pecadores, mas não tem ninguém que possa dizer assim, esse é um queridinho de Deus porque nunca pecou. Não existe. Nós somos iguais, todo mundo, pecadores até o final, mas também nós somos resgatados por eles e prontos para ser usados por ele. O Espírito do Senhor está sobre mim. Esse é o texto que todo cristão precisa entender. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação ou liberdade aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados. Uma vez que você aceitou Jesus, você não tem mais algemas. Você pode ter alguns problemas de crise por causa do histórico de vida, porque a gente passou por muitos problemas, de vez em quando voltam os pensamentos besta que não deveria voltar, mas algemas você não tem, você foi liberto por Cristo Jesus. Ele quebrou todas as cadeias que estavam amarrando os nossos braços. Agora nós temos liberdade para levantar as mãos. E ainda que a gente possa imaginar, mas eu sou um dos piores, mas Jesus é o melhor. E Ele vai sempre ouvir as nossas orações quando a gente clama, Senhor, tenha misericórdia. Sabe aquele dia que o negócio está tudo pesado? Aí alguém liga assim, olha, vem aqui me ajudar. E o negócio lá está B.O. Esse é o melhor dia para Deus fazer os milagres, porque a gente não vai confiando na nossa arrogância, prepotência, a gente não vai confiando de que nós sabemos alguma coisa, a gente vai no pó. Deus tem misericórdia, se o Senhor não fizer, não vai dar nada certo. É sempre assim, as coisas só dão certo porque Deus é bom mesmo. Não é porque nós prestamos para alguma coisa, é porque Deus é bom. E a nossa serventia é debaixo da cobertura das mãos dEle, porque Ele é poderoso para fazer. O ministério de cura de Jesus. Ainda já terminando essa parte, Jesus curava porque as pessoas pediam para serem curados. Esse é o segredo. Não dá para sair oferecendo oração para quem não quer oração. Você oferece Jesus, prega o evangelho para quem quer, ou para quem não quer, mas prega o evangelho. Mas se alguém quiser ser curado, ela vai pedir, ora por mim. Já deu certo. Se pediu, ora por mim, pode orar que vai dar certo. Mas Jesus vai curar todo mundo? Talvez não cura todo mundo, porque algumas vezes a cura está ligada à confissão de Jesus como Senhor e Salvador. Mas Jesus cura quem não se arrependeu, quem ainda não se converteu, cura. Se a pessoa crê no milagre de Deus, vai ter um milagre. E o nosso papel, a nossa responsabilidade, o nosso compromisso é orar. Aí se o milagre não acontecer, aí é com Deus. Mas você ora e toma posse da vitória, repreende todo o mal e deixa o resto com Deus. O que nós não podemos é negar em orar pelas pessoas. Não negue em orar. Esteja sempre disposto a orar, pregar o evangelho e a viver Deus o tempo todo. Porque Deus usa e usa a gente como a gente. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou os seus pés, e insistentemente lhe replicou, ou suplicou, minha filha está morta, ou miseravelmente assim a morte. Vem, põe as mãos sobre ela, para que seja curada.
para que seja salva, para que seja liberta. E aqui está o texto. Este homem precisava de um milagre, porque a filha estava basicamente morta. E ele saiu buscando essa cura. E é claro que, se pensar assim, se já está morto, não precisa mais de incomodar o mestre, foi o que disseram. Mas a verdade é que quando alguém acredita, sabe o que Jesus fez? Jesus estava atendendo alguém, aí ele chegou e falou: Senhor, eu preciso que o Senhor ore pela minha filha. Bora, vamos lá agora. E já pôs a caminho. Mas o tempo iria demorar muito tempo, talvez um dia inteiro para chegar lá no local, ou mais de um dia. Não sei quanto tempo, talvez 2 ou 3 dias, não se conta essa história. Mas Jesus se colocou à disposição para ir. É claro que quando chegou numa parte do caminho, dali mesmo, ele já pediu a oração, já deu certo e o milagre já aconteceu. Não precisou de Jesus estar presente no mesmo lugar. Eu recordo que aconteceu, tem mais ou menos 8 anos atrás. Uma pessoa chegou aqui, pediu oração por uma criança. E o nome da criança, eu não recordo mais se era Lauro, alguma coisa assim. E a criança estava muito mal. Na hora da oração, eu orei por uma outra criança. Mas na mesma hora, aquela criança, que foi citado o nome, eu troquei o nome, eu orei por uma outra criança. E a pessoa disse: foi curado na hora onde estava. Sabe o que acontece? Não é questão do nome, é questão do coração. Você pensa assim: Senhor, aquela pessoa pediu oração. E eu não sei o nome, não sei quem é, mas o Senhor sabe. E aí, tem um pastor que morava em Bruxelas. E aqui no Brasil, Deus levantou uma pessoa, Deus falou com fulano de tal: fulano, ora por ele agora. E era madrugada. Ele levantou e orou. Quando amanheceu o dia, ele ficou sabendo que aquele pastor lá sofreu um acidente. O carro, ele estava dirigindo, o volante foi tomado da mão dele, virou e ele encapotou, deu vários encapotamentos. E foi para o hospital, claro, sobreviveu, e ele ficou sabendo depois que era no mesmo horário que Deus falou para ele: ora por fulano. Deus levanta intercessores. Quando você estiver lembrando de alguém, pode orar. Porque é Deus trazendo memórias para libertação, para cura, para milagre. E quando a gente ora pelas pessoas, não significa que o milagre é para a pessoa. Muitas vezes é para nós mesmos. Mas Deus está indicando. Não deixa de orar quando você lembrar de uma pessoa. Lembrou de uma pessoa, aí você vai falar assim: fulano não morre mais, eu lembrei de você. Mas orou quando lembrou? E a partir de hoje você vai orar sempre pelas pessoas que Deus colocar na sua mente. Porque é para isso que Deus traz lembrança, para a gente interceder. Amém, misericórdia? Diga para alguém do seu lado: não esqueça de orar quando lembrar de mim. Melhorou, né? O negócio está ficando bom, aleluia. Aí, Jesus curou, porque sempre fazia o que o Pai ordenava que se fizesse. Veja só, ele disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura, que te sara, que te liberta. Daquelas 10 que vieram sobre o Egito, nenhuma virá sobre você. É o que Deus disse aquele dia para os filhos de Israel. Mas não foi só isso. Quando chegou já no livro de Deuteronômio, no capítulo 14, ali está uma profecia de dezenas de enfermidades. E falou: agora essas doenças todas virão sobre vocês, se vocês forem rebeldes à minha palavra, se vocês não obedecerem aos meus mandamentos, se vocês não guardarem os meus estatutos e não andarem na minha presença, eu vou amaldiçoar para vocês, começando com a tísica. E ali ele lista uma centena de doenças
sobre os filhos de Israel por causa de desobediência. Então, desobediência pode trazer muitas consequências. Partindo para o final, fazer o que Jesus fez. Essa é uma proposta de Deus para nós. Uma proposta bíblica de Deus para cada um de nós. Fazer o que Ele fez. A Bíblia diz que Jesus andou fazendo o bem e curando as enfermidades. É o que nós precisamos, andar fazendo o bem e curando as enfermidades. Eu poderia ter feito a lista, mas eu não fiz a lista das enfermidades porque eu teria que comentar. E se eu comentasse, nós íamos gastar aqui 300 anos para falar sobre as enfermidades que muitas vezes atacam e por que atacam. Jesus deu o seu poder para curar os enfermos como prova que ele era o Messias. As Escrituras não somente mostram que a cura está na cruz, mas também foi usado pelo Senhor Jesus para provar que ele era de fato o enviado de Deus para fazer isso. Já era esperado que o Messias tivesse um ministério de curas, isso já era esperado. Depois de ler as Escrituras em voz alta, Jesus disse: hoje se cumpriu a Escritura que vocês acabaram de ouvir. E qual era a Escritura? Que o Filho do Homem veio para curar, para libertar, para transformar os que se haviam perdido. Para isso que veio Jesus. Jesus veio para curar. Amém? Jesus veio para curar. Amém? E aonde está Jesus? Ei, onde está Jesus? Jesus está aqui. Se Jesus veio para curar, Ele está aqui. Então Jesus vai ter que ir na casa do vizinho, vai no outro lugar para curar, porque Ele está aqui. E sabe uma cura que mais precisa para as pessoas? É a cura da fé genuína em Jesus. E quando a gente chega e prega o Evangelho, é a cura de um perdido para ser salvo. Não é apenas a cura de uma doença, uma febre. Não. É a cura de um milagre maior para a vida eterna. Essa é a principal cura que nós precisamos ser usados. E aí eu encerro com esse último, que o segredo é crer. O segredo é acreditar. E quando eu estava listando estes versículos, e eu estava assim, embevecido com esse versículo, porque ele é glorioso demais. O versículo 40 aqui do 11. Disse-lhe Jesus: não tenho dito que, se creres, você verá a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. E é claro que Marta e Maria, tudo que elas queriam é ver a glória de Deus. Mas uma delas estava tão assim atônita, que imaginou: eu sei, Senhor, eu sei que vai acontecer isso, mas na ressurreição dos mortos. Mas Jesus está falando: ei Maria, ei Marta, eu estou dizendo é agora. Não é para depois, não, é agora. Ei, Jesus quer usar você agora, é hoje. É nesse tempo que se chama hoje, amanhã. Amanheceu o dia, você já tem a palavra para alguém? É hoje. O tempo é agora, Marta, o tempo é agora, Maria. Vamos lá, você vai ver a glória de Deus. Porque muitas vezes a gente fica: eu vou orar bastante, vou jejuar bastante, e quem sabe daqui 2 anos Deus vai me usar. Não, é agora. Diga para alguém do seu lado: é agora. João 14:12, digo-lhes a verdade, que aquele que crer em mim fará também as obras que eu faço, que eu realizo. E olha o que é interessante: fará coisas ainda maiores do que essas que eu tenho feito. Vocês vão fazer coisas maiores, porque eu já estou de partida para o Pai, já estou indo. E eu já vou para o Pai, vocês vão continuar fazendo e vão fazer obras maiores. E gente, já teve muitas pessoas que fez coisas extraordinárias, obras grandes demais. Por exemplo, você encontrou na Bíblia, em algum momento, que Jesus fez um apelo e no mesmo dia converteu 3.000?
Aconteceu com Pedro. Jesus falou, vocês vão fazer obras maiores. E Pedro, numa pregação só, 3.000. E Pedro poderia pensar assim, logo eu, que neguei Jesus, poucos dias aí, há 2 meses atrás, menos de 2 meses. Na verdade, quando ele fez a pregação, tinha passado 50 e poucos dias. Há menos de 2 meses eu neguei Jesus, e agora ele me usa com um negócio tão extraordinário como esse. Por quê? Porque não é questão do quanto sabe, do quanto é inteligente, é do quanto acredita no que ele mandou fazer. Aí o versículo 13, e eu farei o que vocês pedirem, eu vou fazer o que vocês me pedirem, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, eu faço. Ei, o que você quer que Jesus faça? O que você quer que Jesus faça através de você? Se vocês pedirem, eu faço. Está aqui o texto. Ei, está aqui o texto. Se vocês pedirem, eu faço. Mas a gente tem medo de pedir. Não pode ter medo de pedir para Deus. Não pode ter medo de suplicar a Deus. Não pode ter medo de dar uma ordem. Em nome de Jesus, receba a cura. Em nome de Jesus, receba um milagre. Em nome de Jesus, sai demônio. Não pode ter medo, porque Jesus mandou fazer e disse, se vocês pedirem, eu faço. É só me pedir que eu faço. É simples assim. O que vocês pedirem, eu vou fazer, ou eu farei. E eu quero fazer essa oração agora. Quero que você, que a partir de hoje, entendeu e entende, que vai usar a fé, de verdade, que vai chegar e não vai ter esse negócio, e se não sair? Não tem essa se não sair. E se não sair também, você usou a sua palavra, foi lá e fez, e na próxima sai de novo.